Bem-vindos ao Doc Talk, o podcast onde a saúde e a educação se encontram. E hoje nós temos um episódio super especial, onde abordaremos temas essenciais para a nova geração de médicos. Estamos acompanhados de dois grandes especialistas, Dr. Daniel Reis, ortopedista e traumatologista, especialista em joelho e professor do curso de medicina da Unipam. E o Dr. Elcio Moreira, médico especialista em cuidados paliativos, clínico geral e coordenador do curso de medicina da Unipam, além de coordenador da UTI da Santa Casa. Ufa! Muita coisa. Bem-vindos vocês dois. Obrigado. Muito obrigado, Roberta, Tom. É um prazer estar aqui com vocês hoje. O prazer é todo nosso. Obrigado, viu, Tom? Obrigado, Roberta, tá? Pelo convite. Muito obrigado por estar ao lado do Elcio, né? Que foi meu professor. Isso é uma satisfação muito grande para mim. O Elcio não tem cara de ser tão velho. Pois é, ele fala isso e ele fica... Deixa eu só envelhecer ele um pouquinho. Ele fica aí falando isso para me deixar mais velho e deixar ele mais jovem. Deixar mais jovem. Tá entregando a idade. Entregando a idade, tá vendo, né? Fazer um comentário, a coisa mais difícil do mundo é a Roberta fazer essa introdução e eu saber que tá me pegando e não tem o que eu fazer. Aí você tem que ficar meio que concordando, assim, a galera fica enchendo eu de figurinha aí. Não, mas você pode se apresentar também. Quem é você? Tom Gonçalves, vai. Isso aí, obrigado. Ó, vi que você é coordenador da UTI da Santa Casa. Isso. Eu sou médico intensivista, né, que é especialista em CTI, paliativista. E hoje eu coordeno a UTI da Santa Casa e coordeno o curso de medicina do Unipam, que é um orgulho para nós que somos formados pelo Unipam, né, somos médicos oriundos da casa e hoje trabalhamos lá no curso de medicina formando novas gerações de médicos. Então é um orgulho muito grande para nós. Nossa, parabéns. Olha, no ano passado a gente deu uma ideia louca, eu tinha prometido para mim que eu nunca mais faria isso. Evento, cara. Evento eu adoro o evento. Eu gosto da produção. O último evento que a gente fez foi um Brazilian Day, lá em Orlando, na Flórida, que foi maravilhoso. Participou o Galvão Bueno, Paulo Ricardo, e a gente torrou $30 mil de prejuízo. Evento é um negócio de deixar os cabelos todos brancos. E foi um evento muito legal, que a gente trouxe o Dr. Márcio Tanuri, a gente teve um apoio da Inove, que é um dos braços da XP, e eles mandaram dois grandes especialistas para falar sobre finanças para o mercado da saúde e tudo mais. Veio o Jaime Monjardim, que é o maior diretor da história da televisão brasileira, e veio falar justamente sobre a questão da emoção. Você agora aí que está investindo em criar conteúdos, a gente quis mostrar para o médico o quanto a emoção que ele lida no dia a dia é a melhor isca, o melhor combustível para ele estar criando esses conteúdos e chegando até as pessoas. E quando a gente foi buscar um apoio mesmo na cidade, cara, a gente encontrou uma dificuldade muito grande e foi aí que veio a Unipam, cara, para salvar o nosso evento e abraçaram com tudo, assim, falaram vamos junto. E eu conheci o Henrique Carivaldo, que foi um cara que me fez... Cara, ele me fez parecer um cara muito burro, assim. A gente fez um Doc Talk com ele que tudo que eu falava, ele falava, cara, que pensamento legal, como você é inteligente. Porém, vamos elaborar melhor isso. Exatamente isso. E foi uma grande satisfação. O evento foi um enorme sucesso, foi tipo sold out, todas as cadeiras, e aí depois a gente conseguiu o apoio de mais uma galera assim, de amigos e parceiros da cidade, alguns deles que estão até hoje aqui com a gente no Doc Talk, né? O Alma Café e o Naneg, que nos apoiaram. E agora vamos voltar com tudo para fazer essas segundas edições. Dia 7 de junho, hein? Olha só. Lá no Café Alma. Tivemos também contato com a Santa Casa no ano passado, se eu não me engano, que eles procuraram para a gente fazer uma parte de humanização lá, no qual eu pude conhecer e ficar muito impressionado com a qualidade, porque todas as outras Santa Casas que eu tinha visto pelo Brasil não tá nem perto daquilo ali, e como é bom saber que a cidade teve, né, com a pandemia, toda essa mobilização para que a gente tivesse uma estrutura invejável que nem é aquela dali hoje. Na verdade, é a gente fazer daquilo que é trágico, né, como a pandemia que você disse, Tom, uma coisa positiva, porque a gente teve realmente que construir um hospital às pressas, porque Patos, a gente sempre soube desse problema da saúde pública, que era a falta de um hospital próprio, né? E na pandemia a gente teve que construir um hospital do zero. Eu estava inserido nesse contexto da construção do hospital e assim, foi tirando mesmo de onde não tinha e num contexto onde tudo era muito difícil de conseguir.
mas a gente começou e depois, né, com o fim da pandemia, a gente transformou em Santa Casa, e hoje a gente tem muito orgulho, sabe? A gente trabalhando lá dentro e vendo o trabalho que a gente faz um trabalho, assim, de medicina de ponta, e é fazer muito com, às vezes, pouco recurso, porque nós não temos um recurso muito grande por conta mesmo que nós somos financiados pelo SUS, né? Então temos um recurso finito, né? Mas ao mesmo tempo é todo mundo com muita vontade de fazer muito, mesmo com um recurso financeiro às vezes não tão grande. Por isso que é tão importante a gente enaltecer o trabalho da Santa Casa e lembrar que a Santa Casa também vive de doações, né? Das empresas, das pessoas físicas, e é muito bom a gente saber que hoje a nossa população tem uma saúde pública de qualidade graças à Santa Casa. Inclusive doações de próprios médicos, que eu conheço alguns que estão ali trabalham prestando lá, serviço exatamente, trabalham de forma totalmente voluntária. Exatamente. Muitas pessoas não sabem isso, né? Porque lógico que nós eu temos... nem vou citar o nome, inclusive, porque eu nem sei se essa pessoa as pessoas não gostam por isso. Muitas pessoas não gostam de falar, mas assim, não é todo mundo que trabalha lá que realmente tem um salário. Algumas pessoas que trabalham lá realmente trabalham por uma questão totalmente vocacional, então um trabalho totalmente de caridade. Muito bacana. A gente teve também o Pablo Cavalheiro, que veio aqui. Da oncologia. E a gente ficou mó tenso. Cara, como que a gente vai falar sobre isso, né, cara? Não pode. Um assunto delicado, né? Hoje eu estava recebendo uma médica nova que está chegando na cidade, a ritmologista. Então ela é especialista em arritmias. E comentando justamente isso, né? Hoje nós estamos construindo um serviço, além da oncologia que você citou, um serviço de cardiologia. E hoje, desde agosto, nós somos referência para uma macro-região de mais de 500 mil pessoas na área da cardiologia. Então pensa, antes nossa referência era São Sebastião do Paraíso, que fica quase 600 quilômetros daqui. Então imagina você tirar uma pessoa cardiopata grave, né, num estado de fragilidade, tirar ela daqui, colocar numa ambulância e levar para lá. Muitos nesse trajeto ou nessa espera, eles morriam mesmo, por uma desassistência, sabe? Então hoje a gente conseguir construir um serviço, que nós estamos no processo de construção, e nesse processo a gente fala que a gente está engatinhando ainda, porque é muito complexo você construir um serviço, mas assim, existem muitas pessoas com muita boa vontade e muita gente empenhado mesmo em fazer dar certo, sabe? Então eu falo que não tem outra alternativa, vai dar certo, porque a gente é muito empenhado em fazer dar certo, em trabalhar correto, tecnicamente correto e, como você disse, voltado para a parte da humanidade, que é a filosofia da Santa Casa, que é o amor, né? É a filosofia mesmo de estar à disposição do próximo. Desculpa a curiosidade, mas o curso de medicina da Unipam, ele não é um curso tão antigo assim. Vocês dois são muito novos. Como que você foi professor dele? Só para tentar entender. Tira essa dúvida. Está bugado aqui agora. Exatamente. Como que é possível então, isso? Eu sou jovem, tenho 33 anos, eu formei aqui no Unipam com 24 anos. Esse vai ser meu 10º ano de formado. E eu comecei a dar aula aqui na faculdade há 5 anos atrás. E o Daniel foi da primeira turma da qual eu fui professor, na verdade. E assim, eu acho que eu gosto muito, eu falo que eu tenho um prazer imenso de ser professor, de dar aula, de ensinar e de lecionar, gosto muito. E acaba que pela proximidade de idade, talvez, eu tenha um linguajar muito próximo, né, dos meus alunos. Inclusive, eu tenho muitos alunos que são mais velhos que eu. E aí eu comecei na faculdade como preceptor, que é como orientador de estágio, e aí depois eu fui contratado como professor, para ser professor, e depois eu virei coordenador de um internato, que é um segmento da faculdade, e ano passado eles me chamaram para ser coordenador do curso. Então eu brinco que eu passei por todas as fases do curso de medicina do Unipam, que tem 18 anos, nós temos 18 anos de vida. Então realmente é um curso muito jovem, e que mesmo muito jovem a gente consegue entregar médicos de altíssima qualidade, né? A gente vê aí vários médicos que inclusive são clientes de vocês, formados aqui pelo Unipam e que hoje são considerados profissionais de ponta aqui na nossa cidade. Sim, demais. Em 2019, né, quando o Elcio foi meu professor no internato, eu já estava entrando no mercado de trabalho, terminando o internato, né, a faculdade, e entrando no mercado de trabalho. Então, assim, ele foi minha referência no sentido de me orientar mesmo, né, no mercado de trabalho, como que a gente começa, né, porque nós médicos, quando a gente forma, a gente não sabe nem abrir uma PJ, né, a gente não sabe nem por onde começar, né, então, assim, ele me ajudou bastante. E não é à toa, né, que hoje é um dos coordenadores da faculdade, né, foi nosso professor homenageado, então sempre foi uma referência para a gente, isso é muito bom. E a gente vê o crescimento, né,
tanto do Unipam quanto da Santa Casa, porque o crescimento da Santa Casa, né, contribui também para a formação de novos médicos, né, uma vez que os nossos acadêmicos, eles passam por estágios lá, e isso contribui muito para a população, né, contribui para os pacientes, para ajudar no sentido da assistência mesmo, porque hoje, apesar de ter muitos médicos, ainda tem carência de alguns setores, né, às vezes até carência de questão social mesmo, e nesse sentido os acadêmicos ajudam muito. É engraçado, Tom, porque assim, mesmo como você disse, a gente sendo muito jovem, né, hoje o Unipam já deu muitos frutos e hoje a gente colhe muitos frutos nossos mesmo internos. Hoje nós somos na faculdade 140 professores. Dos 140 professores, 40 são formados no Unipam. E eu falo que isso é muito bom porque a gente que é formado lá, para os alunos, mostra uma sensação de pertencimento muito grande, né? Então os alunos vêm para o Daniel, por exemplo, ele dando aula na área dele e falam, nossa, ele é muito bom. E ver que ele estava aqui no lugar que eu estou hoje, eu acho que isso é uma referência muito grande, né? Porque mostra que, nossa, então eu também sou capaz, eu posso estudar num lugar também muito bom, eu posso fazer minha residência, eu posso voltar se eu quiser. Então, assim, essa sensação de pertencimento, eu acho que ela é muito positiva e engaja os meninos também, né? Dá um retorno para eles de, né, uma sensação de realmente de apoio, né? Nesse contexto da educação que é difícil, né? É só querer, né? Só que querer. Eu tenho tudo aqui, é só querer. Outra Legal. coisa que contribui muito é porque nesse sentido, né, da gente ser muito novo, a gente já pega, né, a realidade que está a medicina hoje, né? Então é um pouco diferente há 5, 10 anos atrás. Então formar em medicina hoje não é só ir lá fazer a matrícula, né? E você vai ter um diploma, mas a formação de forma geral, né? Ser um bom médico, isso é muito complicado. Então, no mercado de trabalho hoje, se você não se destacar, se você não fazer a diferença, infelizmente, né, vai passar por muitos obstáculos aí. Você puxou 2 ganchos, eu acho que muito legais para a gente poder abordar. O primeiro que você puxou foi justamente a orientação que ele te deu ali em relação a, beleza, me formei, mas e agora, né? E a segunda que você passou agora foi justamente essa necessidade de você se destacar. A Bimouse, cara, nós somos uma empresa que temos bilhões de views, a gente vem de seleção brasileira de futebol, a gente tem campanha com Ivete Sangalo, com Giovanna Antonelli, Rafael Portugal, campanhas nacionais de grande porte. E, cara, por que a gente migrou para a saúde, sabe? Na verdade, nem foi por uma questão assim, que legal, para ser bem honesto com vocês, mas é porque a gente identificou que a saúde existe uma lacuna de algo que não existia antes e que já existia com todos os outros setores, que é a crise. Então, a gente começou a perceber, e por dados e por estudos, que o volume de pessoas que estão se formando em relação à quantidade de pacientes e em relação a quanto que o médico sai ali, que quanto ele tem que investir na formação dele e o que depois ele precisa receber para ele poder arcar com isso, então isso abriu um precedente que, cara, a galera vai ter que concorrer. Não, mas, cara, não posso, isso não tá... Cara, não é questão ético, de você... Né? Não é questão de você querer ou não querer. Você vai ter que concorrer porque vai ter um paciente, ele vai ter como escolher aquilo. Com certeza. E hoje não tem mais páginas amarelas, não tem mais médico da família. Antigamente, o médico da família, você quebrava o pé, era o mesmo médico que cuidava de você com febre, com dor de garganta, com o pé quebrado, com... E hoje não tem esse cara. E hoje as pessoas querem ver, elas querem entrar no seu Instagram, elas querem ver sua cara, querem ver se vão... Sacou? Ah, torce pro Cruzeiro, ó, vantagem, tá vendo? Só que isso... Não, já é sério. Já tem algo em comum. As pessoas querem criar uma conexão. Intimidade, até antes do atendimento. Exatamente. Então, assim... por isso nós decidimos migrar para a saúde. A gente vê o mundo hoje, vocês já são meio assim, né? Você é ortopedista, né? Então você é ortopedista de joelho, aí tem o de mão, tem o de cotovelo, tem o de ombro. Então, assim, na medicina você já vivia um nicho do nicho, né? Teoricamente falando. Mas você era obrigado a viver isso. Mas hoje, todos os setores do Brasil, do mundo, as pessoas buscam o nicho do nicho. Ninguém quer mais uma dieta.
A galera quer uma dieta low carb, no grains, entendeu? Quero uma dieta carnívora, mas Lion Diet. Pode ser só carne, sal e água. Então, assim, as pessoas buscam coisas muito específicas. E a gente sentiu a necessidade, porque a gente falou, pô, a gente tá fazendo um monte de coisa legal, mas a gente não é o melhor em nada. A gente não é uma referência, tipo assim, olha, falou tal coisa, é eles. Não, eles são legais, chama lá que eles... E aí a gente está insistindo em adentrar no universo de vocês e... Mas é uma mudança de paradigmas, né? Porque antigamente o marketing era visto com maus olhos, né? O marketing, como a gente citou, ele poderia ser visto até como uma falta de ética, né? A se autopromover, porque eu escutei muito isso na minha formação. Medicina é uma arte, é uma doação. Então o médico não promove o seu trabalho. Isso já mudou, né? As coisas elas mudam, a medicina muda, né? Daniel, muda muito. E o mercado também muda muito. Sim. Então, hoje não tem como a gente não se adequar às demandas do mercado. E por isso que é tão importante a gente falar sobre isso. Eu estava falando com a Beta antes da gente começar que na faculdade a gente hoje tem aulas de gestão e marketing, mas elas vêm em um momento, Tom, onde as pessoas elas não têm uma avidez para esse conhecimento, porque talvez venha num momento onde o aluno está mais sedento pelo conhecimento técnico. Mas quando ele se forma, e ele pode ser brilhante, se ele não tiver aliado ao conhecimento técnico, essa questão de gestão de carreira, do marketing, ele não vai conseguir deslanchar, sabe? Então não adianta você ser brilhante e ninguém passar na sua porta. Então isso é importante demais, né, gente? Eu que não tive isso na minha formação, eu vejo que é importante. Não precisa ter, né? Essa gestão de carreira é extremamente importante. Ainda mais no ambiente que a gente está hoje, né? No ambiente da medicina, né? O compilado recente que saiu da USP mostra, né? A demografia médica, o tanto de médico que tem. Então, assim, está formando muito médico no Brasil, mas ao mesmo tempo não está acompanhando, né, a questão dos especialistas em si, não está acompanhando o tanto de médicos que está formando. Então acaba que os médicos formam, né, eles formam generalistas e não se especializam. Então assim, está faltando médico ainda, né, é redundante a gente falar assim, mas está formando muito médico, mas não tem, ainda está faltando em algumas áreas. Mas justamente o que está faltando, às vezes, é a questão da especialidade, né. Então a especialidade... ela é importante pro médico, né, na formação dele. E aí acho que é isso que acaba que a gente junta, né, junto com a parte do marketing para tentar preencher essas lacunas aí. Né? Na verdade, a educação financeira que o Brasil já não teve. Cara, minhas filhas, Maria, minha filha, estava com 3 anos de idade, foi estudar no Mind, uma escola brilhante aqui da cidade, que eu indico para todo mundo. Bilíngue, né? A única da cidade, bilíngue. E, cara, a galera resolveu fazer uma feira no qual as crianças iam ter ali produtos que elas iam produzir e nós, pais, iríamos comprar esses produtos. Com dinheiro de mentira. Com dinheiro de mentira. E elas mesmo, elas produziram. Cara, eu cheguei e eu fiquei assim, deslumbrado com isso. Eu falei, cara... Que coisa sensacional, que parada legal, parabéns pela iniciativa da escola. Elas vendendo em inglês, tá? Em inglês. Com 3 anos de idade. No outro dia, não teve um monte de mãe reclamando? Tiraram filhos da escola. Porque não era hora... Dia do ensino da educação financeira. Explica, e aí? Como que a minha filha vai ser mercenária? E eu falei, nossa, eu achei o máximo. Tiraram, 2 mães tiraram as filhas da escola. Por causa disso. Então, eu acho que a questão do profissional da saúde, quando fala do marketing, né? Por exemplo, a gente trabalhava com vários outros setores que necessitam do marketing, né? Mas a questão do profissional da saúde, que nem você falou, ele realmente não se abre. Eu vejo quando a gente vai vender o nosso trabalho para o nicho que nós escolhemos há 1 ano, vai fazer 1 ano, né, que nós estamos com os profissionais da saúde, a gente sente uma resistência muito grande. Né? Não dos novos médicos, mas os médicos, né, um pouco mais atrás, que já estão há muito tempo na profissão. Por que eu preciso? Por quê? Eu nunca precisei. Sabe, eu nunca precisei. E assim, e você sabe que no fundo, ela tá ali curtindo outros médicos, outras redes, e ela quer fazer igual, mas o ego, assim, é uma resistência, parecendo que ela está se vendendo a algo, né? E eu acho que a nova geração que está vindo, ela tem esse conhecimento, ainda mais com professores como vocês, que têm, né, já essa cabeça aberta para o novo, mas as pessoas que estão já no mercado há muito tempo, elas precisam também entender e aprender sobre esse mercado que está aí, que não é se vender, muito pelo contrário, ela está deixando uma pessoa que não tem, talvez, a mesma experiência que ela, tomar o lugar dela, entendeu? Então,
está deixando de levar conhecimento e bem-estar para outras pessoas, que é muito importante. É importante a gente falar que na medicina a gente tem que se atualizar sempre, né? Sempre. Sempre. Na área da saúde, como um todo, a gente tem que se especializar sempre e tem que estudar sempre. E aqui não é diferente, na verdade, né? Com esse cenário, é exatamente isso. O mercado, ele mudou. E, infelizmente, se a pessoa não se adequa, obviamente vai mudar a demanda daquela pessoa. Eu não estou falando que com uma pessoa que tem 30 anos de profissão, o consultório dela vai ficar vazio. A gente não acredita nisso, mas a gente acredita que muitas pessoas podem não ter a oportunidade de conhecer aquele trabalho brilhante. E pode, às vezes, parar no consultório de uma outra pessoa que não tem tanta expertise quanto ela. Então, eu acho que o marketing e essa questão vem trazer uma oportunidade de uma vitrine, né? E nessa vitrine a gente tem a oportunidade de mostrar aquilo que a gente sabe, como o Tom falou, um pouco da nossa vida pessoal também, porque faz parte, muitas vezes, isso gera engajamento, né? Às vezes os pacientes, eu vi você que tá viajando, né? O Daniel que posta muita filhinha dele. Vi sua filha, ela é bonitinha demais. Então, assim, eles gostam de ver um pouco da nossa vida pessoal, porque acho que isso aproxima a imagem do médico. Ele trabalha de forma humanizada, é humanizado, né? Ou deveria ser, né? Então, assim, acaba que isso une a gente e até estreita um vínculo, né? Então, a gente tem um vínculo muito maior com os pacientes através disso, né? Através da rede vocês social. E para os pacientes é importante, né? Porque você também conhece melhor o seu paciente, né? Se identifica, sabe ali onde estão os problemas. Às vezes é mais mental do que orgânico, do físico, que orgânico, né? E físico. Então, eu vejo assim, minha mãe, por exemplo, uma pessoa que ela é amiga de muitos médicos. Minha mãe, nós fomos para o Rio agora, e minha mãe colocou uns 30 médicos para fazer reunião com a gente, tipo, numa ligação. Eu não consegui curtir, cara. Você é filha da dona Cida? Claro que eu vou abrir um horário para você. E assim, as pessoas já nos recebem de outra forma, porque é amiga da minha mãe. Então, ela é aquela paciente, e manda presente para os médicos, e liga e conversa. E quando vai ver, já virou amiga da esposa, dos filhos, né? Já tá ali na família. Então, é muito interessante mesmo. Eu acho que o médico, o profissional da saúde, que ele se humaniza, né, mesmo, de verdade, não só ali no consultório, na clínica, na UTI, no hospital e tal, assim, eu admiro bastante. Isso é engraçado porque não é só a gente contratar alguém para fazer pra gente, né? Acho que a maior dificuldade é essa, de às vezes o colega terceirizar isso, né? Então a gente terceiriza e fala, eu vou contratar a Roberta e o Tom que eles vão fazer por mim. E não é isso, vocês até podem fazer por alguém, mas não vai ser a mesma coisa, né? Que a gente colocar a nossa expertise, do que a gente mostrar nosso rosto, do que a gente mostrar nosso conhecimento. E acho que é muito do que você falou, de passar o sentimento. E acho que a imagem da gente, a experiência da gente consegue passar um sentimento muito grande. Por isso que realmente é importante, às vezes, a gente realmente dar a cara a tapa, ou a gente mostrar, fazer essa vitrine, sabe? Porque é algo que não tem como ser terceirizado, né? É algo que tem que partir de nós mesmos. Isso a gente tem com os nossos clientes, né? Todas as áreas, elas estão sofrendo ataques, digamos assim, de outras áreas. Então, hoje vocês têm outros concorrentes que não existiam antes, como pseudo-influenciadores que vão palpitar ali sobre coisas extremamente técnicas e que eles vendem isso e conseguem... hoje em dia tem uma frase que ela é genial e mágica, que tira qualquer processo, que é assim: não sou especialista nisso, só estou lhe contando o que deu certo para mim. Pronto. Então, eu vou te contar o que eu comi, o que deu certo para mim, e tal, isso já tira qualquer coisa. Então já é, de certa forma, e hoje o paciente, eu acho que ele mudou um pouco, porque antes o médico tinha até o mito do semideus, o médico, e realmente era, cara, ele falava, você chegava ali, cara, era uma doente. Figura distante, né? Exatamente, vou confiar nele. Hoje em dia não, o paciente chega e fala, doutor, acho que eu tenho certeza que eu rompi o menisco, porque eu já vi no Google. Coloquei o chat GPT. Agora piorou, né, com o chat GPT. Agora é o chat GPT. Mas é aí que eu acho que vem a importância, né, do marketing na hora de preencher aquela lacuna que você falou. Porque aí é hora de nós, né, os médicos especialistas, mostrarem, né, a sua formação, mostrarem o seu conhecimento, porque hoje o acesso à tecnologia, o acesso à internet é muito fácil, né? Então, assim, eu tenho pacientes que são pacientes idosos que eu comunico pelo WhatsApp,
e que sabe, pesquisa, mostra, doutor, mas eu vi isso daqui no Google, me mostra, me explica. Eu vi no TikTok. Se tá no TikTok é verdade, né? Se tá no TikTok é verdade. Idosos é TikTok, gente. É TikTok. Bomba. Então eu acho que aí, né, a gente mostrar mesmo, né, a formação pro conhecimento, até na hora do paciente escolher o médico, em qual médico que ele vai, né? Será que eu vou no ortopedista especialista em joelho ou será que eu vou no ortopedista? Então, eu acho que esse é o objetivo, né? Você teve resultados já, né, com suas redes? Eu tive resultados. Assim, quando eu comecei no marketing, até antes eu tinha um certo preconceito, mas depois que eu fui dar uma estudada, fui olhar, a gente acaba que meio sem tempo, a gente tira um tempinho, vai lá e tenta fazer, né, um marketing para tentar uma forma de informar, né, aos pacientes, né, até para ajudar na hora da escolha de ir no especialista, será em qual especialista que eu vou, né, de que eu trato, né, o que eu faço, eu sou formado em quê, isso eu acho que é fundamental a gente mostrar. Então eu acho que eu já tenho vários pacientes que vêm através do Instagram, né, que eu tive pacientes que falaram, nossa, eu vi alguém que me repostou um story seu e aí eu vi lá e perguntei, porque eu estava precisando de um especialista em joelho. Então, eu já tive vários pacientes que chegaram através do Instagram. Eu imaginava que a maioria dos pacientes chegavam era por indicação de algum colega ou por boca a boca mesmo. Claro que hoje a maior parte dos pacientes é assim, mas tem muitos pacientes que agora, né, através do acesso fácil à internet, através da comunicação mesmo, a gente começar a aparecer mais, mostrar quem a gente é, a nosso dia a dia, eu acho que isso veio muito, puxa muito também. Isso gera identificação. Gera né? identificação. Você olha o vídeo do Daniel, você fala, nossa, eu identifiquei com ele de alguma maneira. Tá precisando, viu, Daniel? Tô à disposição. Pode deixar. Minha sogra, coitada, vou levar ela lá. Pode levar, maior satisfação. Na verdade faz parte, porque antigamente a galera fazia uma página amarela ali da lista telefônica, aí tinha o cuidado de colocar ali maior, e aí fazia um flyer de alguma coisa, patrocinava um programa da TV. Cartãozinho, né? Cartão de visita. Isso, cara. Aí colocava em lugares estratégicos um papelzinho ali. Então, o que mudou foi o formato. O que mudou foi o formato e é engraçado. Às vezes a gente entrega um cartãozinho pro paciente de algum colega ou de alguém, aí ele vai lá e tira uma foto e deixa o cartão. Então, assim... mudou muito, né? Então, eu sou dessas, eu tiro foto. Tá guardado, né? Não vai perder. Não vai perder. Isso, é mais fácil favorito, deixar aí, né? favoritos e pronto. Deixa eu entrar num assunto polêmico pra caramba. Ixi, você que é um cara bem acadêmico, assim, né? Eu sou muito curioso e eu estudo muito, assim, eu leio muito e tudo mais. E eu entrei numa onda de ficar lendo artigos científicos de nutrição, cara. Eu comecei a estudar antropologia e fazer testes e tudo mais. E aí, quando você entra no universo dos estudos científicos, cara, você acha 100 estudos científicos provando que tal coisa faz mal e 100 estudos científicos provando que essa mesma coisa não faz mal. Então, cara, teoricamente você chega na conclusão de que não dá para confiar em estudos científicos. Quem tá certo, quem tá errado. Quem tá certo, quem tá errado. Exatamente. Então, como que vocês baseiam isso para fazer certas escolhas da linha que vocês vão trabalhar, no que vocês vão, na forma como vocês vão, qual linha que vocês vão direcionar o trabalho de vocês e etc. Nesse contexto é muito importante, Tom, que na faculdade a gente não só ensina uma pessoa a ser médico, porque ensinar uma pessoa a ser médico seria ensinar aquele conteúdo que está ali. O problema é que como a ciência muda muito, porque a medicina ela não é uma ciência exata, a gente até fala que a medicina, ou a gente pode extrapolar para a área da saúde como um todo, ela é uma ciência das verdades temporárias. Sim. Porque as coisas elas mudam muito. Então, mais do que ensinar, a gente tem que ensinar a pessoa a aprender. Por quê? A gente tem que ensinar como vai buscar. Porque hoje, uma prática que o Daniel pode ter, por exemplo, como ortopedista, numa prática cirúrgica, por exemplo, daqui 6 meses ou 1 ano, ela pode atualizar, pode mudar. E aí, entra o que você falou. Como eu vou saber que isso é uma coisa boa? Então, existem várias questões que a gente avalia, porque artigo científico, e muita gente utiliza isso como um respaldo, tipo, isso aqui eu não vi na Wikipédia, eu não vi em qualquer site do Google, não, isso aqui eu vi num artigo científico. E não é porque é um artigo científico que é uma coisa de qualidade. Então, a gente tem que avaliar realmente. Primeiro, um artigo científico de onde? É um artigo científico que quem escreveu? Qual é a expertise dessa pessoa que escreveu? Porque hoje, com a inteligência artificial, você coloca algumas palavras no chat GPT e ele escreve um artigo científico para você.
falando o que você quer que ele fale. Então, assim, não é só a gente escrever e publicar algo. Quem escreveu, que expertise que essa pessoa que tem escreveu, onde foi publicado aquele artigo, e a gente avalia muito a metodologia daquilo. Então, a gente tem que ensinar o pensamento crítico, no qual a gente avalia, por exemplo, a metodologia de um estudo, para a gente avaliar quais são os vieses. E eu vou te dar um exemplo. Eu peguei pessoas que estavam fazendo uma dieta, vou te dar um exemplo de uma dieta cetogênica. Estava fazendo uma dieta cetogênica e eles escolheram 8 pessoas para fazer esse estudo. E aí viu que dessas 8 pessoas, uma pessoa morreu. Mas ela morreu de quê? Ela morreu atropelada. Tem nada a ver, mas ela morreu. Entendeu? Então, assim, tem muito estudo que coloca as coisas de uma maneira muito sensacionalista. Então, a gente tem que analisar aqueles dados com muito critério, e isso só é possível através de bunda na cadeira, né, através do estudo mesmo, de você ler aquilo, e não ler aquilo somente para aprender, para absorver, mas ler aquilo com pensamento crítico e de avaliação para ver quais são os vieses. E será que aquilo que foi visto lá na Alemanha, eu posso trazer aquilo para a realidade brasileira? Porque não é tudo que está lá na Europa que eu consigo trazer aqui para a nossa realidade brasileira. E vice-versa. Então a gente tem que ter esse pensamento crítico para ter noção se realmente aquilo é uma coisa, é uma prática, né? Que realmente é confiável ou não confiável. E isso vai mudar muito nossa conduta, porque às vezes uma medicação a gente começa a prescrever por conta disso, às vezes algum tipo de conduta cirúrgica a gente pode ter por conta disso, mas a gente confia na ciência, mas a gente confia estudando continuamente, porque não é porque hoje está escrito lá que amanhã não vai estar escrito diferente. E além disso, avaliar a população de estudo também, né? Então tem muitos artigos que pega lá, por exemplo, 20 pessoas, isso serve como referência, né? As famosas evidências, evidência A, B, C ou D. A evidência D é a evidência da experiência do médico, né? Eu, por exemplo, eu como ortopedista, eu passei um colágeno para um paciente, por exemplo, né, que tem uma artrose grau 1, grau 2, ele vai melhorar e outro não vai melhorar. Aí será que realmente tem uma evidência D? A evidência é a minha experiência, né? Se eu te passar para 10 pacientes meus e no 8, 9 melhorou, eu vou continuar passando, mesmo aquela medicação não ter uma evidência tão fidedigna, né? Por exemplo, é um estudo que foi feito em ratos ou em alguns mamíferos, ou até mesmo em pessoas mesmo, né? Fez em vivo e viu resultados. Então, depende muito. E o tratamento, como o Elcio falou, vou trazer para a minha realidade, muda muito. Em relação à lesão de menisco, por exemplo, né? Alguns anos atrás, toda lesão de menisco, às vezes o cirurgião ia lá operar e tirava o menisco, né? Fazia a meniscectomia. Hoje já não faz, porque a gente sabe que o menisco ele é uma estrutura extremamente importante para o joelho. Então, ele previne a artrose, né? Ele que vai absorver a carga do joelho. Então, não é qualquer lesão de menisco que a gente vai indicar o procedimento cirúrgico. Não é todo mundo que tem, por exemplo, né, lesão do menisco que precisa operar. O tratamento é extremamente individualizado. Então, os artigos científicos, eles trazem, né, essas informações que são importantes através dos estudos que são realmente, né, a gente tem que observar todos os viés, né, em qual realidade, em qual cenário aquele estudo foi realizado, né? Observar qual que foi a medicação, né? Observar o lugar que ele foi publicado. Então, isso é de extrema relevância. Então, a gente tem que ter bastante cuidado nessa questão de artigo científico. E a linha é muito tênue, né? Porque, ao mesmo tempo, a gente até brinca, fala assim, eu não quero ser nem o primeiro e nem o último. Isso. Porque o primeiro você fala assim, que corajoso, né? De testar, de usar. Então, assim, a gente, até nessa questão de, olha, eu não vou ser, né, tão primeiro, e muitas vezes a pessoa tem que ser primeira, tem que ter os primeiros, né? E a pessoa faz parte da ciência isso. Mas a gente fala que na nossa prática clínica é muito isso. Você não pode, às vezes a gente não vai esperar o nível de evidência o mais forte possível, porque senão você vai ser o último a prescrever ou a mudar tal conduta. Mas a gente está sempre acompanhando, e é para isso que a gente tem que estar atualizado, a gente tem que ir em congresso, porque é no congresso que muitas vezes a gente fica sabendo de coisas de ponta, sabe? Sim. É um estudo que eles estão fazendo em tal lugar. Então, assim, é importante a gente... Um equipamento em tal lugar. A gente teve a sorte de trabalhar para uma empresa, né, que lida com ortopedistas, que é a Core Laser. A gente fez um trabalho para eles, que era justamente isso. E aí o que eles defendem, eu não vou defender... Assim, mas eles estão inseridos com pessoas muito grandes, com a CBF, com a Seleção Brasileira, com o Botafogo, que foi campeão agora, né, do Brasileirão, com o Flamengo.
E, cara, eles, tipo assim, olha, o médico fica colocando ácido hialurônico, isso não existe e tal, e o laser diminui, tipo, na primeira sessão já diminui 85% da dor e tal, eu não... E aí várias frequências e tal, um monte de máquinas. Sim, meu trabalho era mais fazer as apresentações e colocar isso num formato mais vendável, assim, digamos, para apresentar aos ortopedistas e tudo. E imagino que tenha várias outras tecnologias e o tempo todo a galera está desenvolvendo. Não sei se você conhece essa específica. Conheço, inclusive na ortopedia tem muito. Então é aí que entra a importância do artigo científico, né? Nós como médicos, eu, por exemplo, como ortopedista, cirurgião de joelho, eu tenho a obrigação de estar sempre atualizado, né? E acompanhar isso daí. Então é aí que entra, né? Eu preciso estudar, fazer uma revisão de literatura ali, de quantos artigos, né, que trouxe que, por exemplo, o laser, ele traz algum benefício, né? Eu vou trazer evidência científica relacionada ao ácido hialurônico, por exemplo, né? Que é um ácido que a gente faz aplicação no joelho para alguns tratamentos de artrose. Então, assim, eu preciso trazer revisões que realmente traz que o paciente vai melhorar. Então, para eu não fazer aquele procedimento em vão, né, não fazer de forma que às vezes a gente até fala, né, a famosa iatrogenia, um procedimento que relativamente não tem complicações, mas eu acho que tem que ser muito bem indicado, né, para trazer resultado, porque eu acho que até o sucesso do médico, ele vem através desses resultados bons. Então, se você não faz uma revisão de literatura, se você não se atualiza, será que é melhor fazer um laser ou fazer a infiltração? Então, eu preciso, né, fazer uma revisão de literatura para eu entender e comparar os dois estudos, né, qual que é melhor? Será que esse paciente aqui, jogador de futebol, ele tem uma artrose grau 1, grau 2, tem uma lesão de menisco, será que é melhor fazer o laser para ele? Ou será que às vezes eu tenho que fazer o ácido hialurônico? Então isso é muito difícil a gente, né, estabelecer e nesse contexto entender que muitas vezes não tem certo ou errado, né? Não. Então não tem um certo ou um errado. Entrando nesse contexto, vai ser melhor o laser ou vai ser melhor o ácido hialurônico? Não tem nada a ver com a minha área, mas muitas vezes depende. Porque depende de quem depende da qual atividade que a pessoa faz, depende do estágio de doença que a pessoa está. É por isso que a gente fala que a inteligência artificial ela não tem a possibilidade de substituir a ação do médico, porque tem muitas coisas que vão depender da avaliação clínica. E eu falo muito isso na faculdade, eu falo, gente, o exame mais caro que existe no mundo é o exame clínico, porque esse exame clínico, que é o exame que o médico faz, ele não tem dinheiro só que vai comprar. Você não chega ali com milhões e milhões e você compra esse direito. Você depende de investimento. Investimento não é só dinheiro, porque se fosse só dinheiro é fácil. É investimento de tempo, é investimento de muitas horas de estudo. Então, o exame clínico ele não é substituível. Então, essa avaliação clínica, essa avaliação de entender quem é seu paciente, essa avaliação de entender qual o contexto que aquela família se insere muitas vezes, se está dentro da possibilidade financeira de uma família ou não, porque às vezes eu tenho medicações que são excelentes medicações, mas não cabe dentro do orçamento daquela família. Então, tudo isso tem que ser avaliado dentro de um contexto. E é por isso que, na medicina, a gente não vai ser substituído por inteligência artificial. Porque tem muitas coisas que são coisas sensíveis, que são coisas que dependem do tato humano. E não tem jeito, né? A profissão de vocês, assim, é salvação, né, cara? Porque imagina, dor, por exemplo, né? Você tá ali com uma dor. Não tem condições. Como é que você vai no inteligência artificial? Não tem como. Eu acho que essa realmente não é uma substituição. E essa semana isso daí, hein? Que já tem um hospital na China que vai ser agora inteiramente conduzido por humanoides com inteligência artificial. E outra que eu li foi que um robô com inteligência artificial operando sozinho tem lá uma porcentagem muito maior de acerto do que o humano. Eu não confio, não. E lógico que... E ao mesmo tempo saiu também um vídeo desse humanoide chinês, cara, dando uma pane e saindo estapeando todo mundo. Não sei se vocês viram isso aí, é bizarro esse vídeo. Mas aí a questão assim, vem para somar? Claro que vem. Eu vi, por exemplo, o pessoais em hospitais da Europa, eles operando por robô pessoas na África, por exemplo. Então vem para somar? Claro que vem, porque através, por exemplo, de cirurgia robótica, você consegue fazer cirurgia de qualquer lugar do mundo. Sim, não substitui a presença de um cirurgião lá, né? Você precisa ter alguém em sala. Mas enfim, vem para somar? Sem dúvida alguma, a gente não é contra a tecnologia, muito pelo contrário, né? Nós somos os mais a favor de tecnologia. Mas eu, dentro da minha especialidade, que é o cuidado paliativo,
eu cuido de pessoas que têm doenças que não têm possibilidade curativa. Então, elas têm dor. Então, eu tenho, por exemplo, muitos pacientes que têm uma dor muito intensa. Mas muitas vezes a dor da pessoa, Roberta, não é uma dor física. Então, se eu não estiver lá e sentar e ouvir, entender o contexto, porque muitas vezes a dor é uma dor na alma da pessoa. A dor é um problema que a pessoa tem, por exemplo, de eu tenho um conflito com meu filho e a dor dela é aquela e não tem morfina que eu passe ou nenhuma outra medicação que tire aquela dor. Então tem muita coisa que é uma coisa que a gente só consegue com contato humano. E é por isso que é tão importante a gente trabalhar isso, essa sensibilização mesmo, sabe? Dos estudantes, dos novos médicos, e essa questão das habilidades de comunicação e desse tato, da gente realmente se dedicar a ouvir, a entender, a ter empatia, compaixão. Eu acho que acaba que a gente entra num contexto, por exemplo, vou trazer para a minha área, né, na cirurgia do joelho hoje tem a cirurgia robótica, né, a prótese de joelho hoje a gente consegue fazer através de robô, mas precisa do cirurgião estar lá, né, o que é, eu sou completamente a favor da tecnologia, porque é o que o Elas falou, né, se vir para somar, isso é muito bom, ajuda a gente. No meu caso, por exemplo, né, com a cirurgia robótica, a gente consegue fazer cortes mais precisos, né, então isso contribui para a recuperação do paciente, mas eu acho que a gente não pode perder aquele olhar clínico, né, o toque do paciente. Eu acho que eu falo que é o exame mais importante, porque é muito mais fácil você pegar uma caneta e ir lá e solicito uma radiografia ou solicito tal exame de sangue, mas o toque, né, a conversa com o paciente, isso é extremamente importante, isso não pode se perder. Né, o objetivo nosso aí, eu acho que como professores da faculdade, né, o que eu sempre trago é sempre esse olhar mais, essa formação holística que eu falo, né, tratamento tanto a questão emocional quanto a questão científica, mas nunca perder a questão da humanidade, né, olhar para aquele paciente como se ele fosse alguém da sua família. Né, tudo que a gente faz, eu acho que quando você traz para a realidade médica, mas olhando para aquele paciente como se você estivesse tratando, né, alguém da sua família, seu pai ou sua mãe, ou seu irmão, eu acho que é diferente, porque hoje o médico, né, aquele médico que pensa mais no paciente, né, no sucesso daquele tratamento, eu tenho certeza que a carreira vai deslanchar. Então, eu como professor, eu busco sempre isso. E a gente não precisa, às vezes, falar assim, a tecnologia não ajuda. Ajuda sim, só que a gente tem que usar a tecnologia ao nosso favor. E não tentar substituir esse olhar humano, né, por uma tela. Né? Eu acho que isso é extremamente importante. Vocês viram um vídeo que viralizou esses dias no Instagram? Eu achei um absurdo. Eu falei, gente, acho que eu até mandei no grupo dos conteúdos da Bimouse. Um paciente chegou no pronto-socorro com muita dor. Eu acho que era até ortopedista. E aí, você acredita que ele estava filmando? Eu não estou acreditando que o médico está fazendo isso. O médico estava entrando no chat GPT para perguntar o que ele ia fazer com o paciente. E ele filmou, você acredita? E o médico estava lá, recém-formado, né? E perguntando, tipo, o que eu faço nessa situação? E o cara, eu tô aqui morrendo de dor. E olha lá, gente, ele dava o zoom e tava... mas toda profissão tem os bons e os ruins, sim, né? Com certeza, mas a importância de ter professores como vocês, gente, isso é enorme, né? Porque a geração, e ter a ciência que a responsabilidade, nunca, né, Roberta, que vocês vai saber têm de tudo. E eu, na minha profissão, na minha atuação, eu estudo todos os dias. Eu checo conteúdos, lógico que não em fontes não confiáveis, eu checo e tenho as minhas ferramentas de estudo para checar das maneiras confiáveis, mas eu estudo todos os dias, eu tenho que ler alguma coisa. Todos os dias aparecem pacientes que têm umas doenças ou que tem alguma coisa que eu falo, eu não sei o que a pessoa tem. Não sei. Então, dentro da UTI, por exemplo, da terapia intensiva, eu sou desafiado, e essa é a minha paixão pela UTI, eu sou desafiado todos os dias. Você gosta de adrenalina, né? Eu gosto de adrenalina e eu gosto de desafio. Cara, como que você escolheu essa área? Eu também tô justamente pelos desafios. Então, assim, você é desafiado o tempo inteiro. Então, assim, você tem um desafio de você virar e falar assim, olha, eu não sei. E eu falo mesmo. Eu falo, olha, eu acho que não é vergonha, né? A gente falar que não sabe. Eu não sei mesmo. Mas um compromisso que eu faço com a senhora a gente vai fazer de tudo para descobrir. Tudo que tiver à nossa disposição, a gente vai estudar, a gente vai conversar com outras pessoas, a gente vai juntar um grupo multiprofissional, né? Mas a gente vai fazer mas a gente não mente. Não. A gente vai buscar, né? E a gente vai pesquisar. E a gente tem que saber como pesquisar. E onde também, porque é deselegante você vai fazer uma pesquisa, e às vezes a pessoa, imagina, fazer uma pesquisa como eu faço na frente do paciente, uma discussão... Não, e a pessoa com dor ali, né, no pronto-socorro, gente... Mas você lida com pacientes em estado terminal, é isso? Isso. Sempre?
Sempre. E onde que você chegou nisso, cara? É muito... Porque assim, alguém vai ter que fazer isso, alguém vai ter que ter pois esse propósito. Você sabe né? que muitas vezes as pessoas, assim, é até engraçado, né? Porque as pessoas perguntam pro Daniel, falam assim, Daniel, o que você é? Ele é ortopedista. Ah, que legal, interessante. Aí pergunta, o que você é? Eu falo, paliativista. A pessoa, o que é isso? O que é isso? Exatamente. Ela me falou, o que é Que paliativista? O que é isso? Eu falo, eu cuido de pessoas que estão morrendo. E todo mundo, nossa, meu Deus. Ninguém, né? Eu sou o único de Patos. Mas assim, e aí assim, qual que é a paixão por isso? Eu não acho que o cuidado paliativo seja triste. Você fala, mas como que não é, Abel? Se a pessoa tá morrendo, eu falo sim, e todo mundo vai morrer, Tom. Eu vou, você vai, os nossos pais vão, todo mundo vai morrer. Qual que é a diferença? Como que isso vai acontecer? Eu falo uma coisa, a gente só morre uma vez na vida. Se a gente só morre uma vez na vida, como vai acontecer isso? Porque você não tem outra oportunidade. Então eu acho que o cuidado paliativo é uma oportunidade. Por que oportunidade? Porque é muito triste a gente estar na rodovia, como a gente falou, rodovia andando de moto, capotou e morreu. Isso é muito triste. Por quê? Porque a pessoa não teve chance de se programar. O meu paciente, ele está passando por uma doença onde é triste, sim, lógico que é triste. Ele está passando por uma doença que ele sabe que em algum momento, que pode ser dias, meses, anos, mas em algum momento aquela doença vai levar ele à morte. Às vezes é anos. Às vezes é anos. Eu tenho paciente em cuidados paliativos que estão há muitos anos. Eu tenho paciente há 8 anos que eu cuido. Mas o que é o importante? A gente tem a oportunidade de se programar. Isso é tão bom. Por quê? Porque eu tenho certeza, fala, Tom, você está preparado para morrer hoje? A pessoa pode não ter medo da morte, mas você está preparado? Fala, não, de jeito nenhum. Porque eu tenho que conversar, tenho que conversar com a Roberta, a gente tem que organizar. Então, assim, pode acontecer a qualquer momento. Mas o meu paciente é um paciente que tem a oportunidade de se programar. Ele tem a oportunidade de falar eu te amo, ele tem a oportunidade de reconciliar com as pessoas. E uma coisa que é muito bacana é que a gente tenta ressignificar. Então, é olhar para a morte, que é muito triste, mas é ressignificar aquele olhar e de falar, eu vou morrer, mas todo mundo vai. A diferença é que, o que eu vou fazer até eu morrer? E eu entro na vida das pessoas meio que para tentar virar essa chave, que não é fácil, mas para tentar ressignificar o seguinte, olha, o senhor tem sim meses de vida, mas tem gente que está morrendo hoje de acidente. E o que nós vamos fazer nesses meses? O que você tem vontade de fazer? Sabe o que é bom? Você não precisa fazer dieta. Você não precisa fazer coisas que você não gosta. Nós vamos organizar aí o que você tem, o que você gosta de fazer. Porque a partir de agora é isso. A gente vai fazer tudo para dar conforto. Tipo aquele filme do Morgan Freeman Pesado. com Pesado. Jack pesado. Nicholson. Então, assim, Você fácil. psicólogo? Você faz um psicólogo. É fácil? De jeito nenhum. Quais Não é são as sofrido. principais patologias assim que Então, chegam para você? Hoje, as principais patologias dentro do cuidado paliativo são os cânceres, né? Sim. Mas hoje a maior parte dos meus pacientes são doenças que sofrem de doenças neurodegenerativas, de doenças neurológicas. Por exemplo, sequelas de AVC, paciente que tem esclerose, paciente que tem Parkinson. Na maioria das vezes, paciente que está por algum motivo acamado. Mas eu tenho, por exemplo, 3 pacientes crianças. Tem um pacientinho de 1 ano, um pacientinho de 2 anos e meio, que tem tráqueo, que tem gastro, que tem quadros sindrômicos e que é muito difícil, porque cuidado paliativo é difícil mesmo. E não consegue reverter. Nossa. Em pediatria, gente, é mais difícil, ainda. Nossa. Né, conversando com vocês assim, que têm filhos, Nossa, eu eu não já tenho tô filhos aqui ainda. só na conversa, eu tô quase chorando. Mas assim, o que Ele fica tentando deixar mais ameno, a gente tá... Não, cara, todo mundo aqui é. Eu já tô todo vendo mundo mais tá uns feliz. gritos de me ansiedade, dá mais uns cara. minutinhos que eu vou convencer Esse vocês. corte é importante. Né? Aí entra a importância, né? A preparação para isso tudo. Então, assim, o que eu tento fazer é tentar, porque muitas vezes eu entro na vida das pessoas e a vida tá de ponta cabeça mesmo. Meu Deus, meu pai tá morrendo, o que vai ser da nossa vida, o que eu vou fazer? E a minha intenção nesse sentido é falar, sim, ele vai morrer. Ele vai morrer em algum momento. Ele vai morrer mesmo. Mas o que a gente vai fazer até lá? O que a gente vai fazer e como a pessoa reviver que é muito importante. Porque é importante, o sofrido, Roberta, não é a morte. O sofrido mesmo é o sofrimento. É você acompanhar a pessoa com dor, com falta de ar, sem conseguir alimentar. Isso Sabe é o que aquilo ali sofrimento. não tem cura, né? Então, assim, agora, se a pessoa consegue alimentar, se a pessoa não tem dor, não tem falta de ar, e aí eu pergunto para os meus pacientes, eu converso sobre morte com eles. Eu pergunto, onde você quer morrer? A pessoa fala, eu quero morrer na minha casa, com os meus cachorros. E a gente vai fazer de tudo para que isso seja possível, para que a pessoa não morra num leito de UTI, por exemplo, sem a família por perto. Então, é uma oportunidade, onde a gente tem possibilidade de se programar. Lógico que eu não vou falar que não é triste,
Meus pacientes, por exemplo, quando eles morrem, a família me liga e fala, me chorando, triste, Elcio, minha mãe morreu, mas eu quero te agradecer porque ela foi em paz. Então isso não tem preço. Por quê? Você sabe que ela teve a oportunidade de se organizar e ela não teve sofrimento para morrer. E é importante uma pessoa que tem esse olhar para a morte. E você que lida com a morte, assim, né, diariamente, você sente de alguma forma meio que espiritual, sei lá, assim, você sente a aceitação da pessoa? Existe alguma chavinha que muda, que você consegue ver, assim, que ela meio que aceitou, que chegou um momento e que ela aceitou isso de boa, assim, ó, você... O ortopedista aqui é difícil. Não Ainda bem entende. que eu vou deixar isso aí só. A pessoa não entende, mas aceita, né? Não, uma aceitação. Não, Tipo, vamos lá, vambora, a gente tem vou fases morrer. disso. Primeira fase é a negação. E então, assim, Eu não vou aceitar. primeira coisa é que você recebe um diagnóstico de uma doença grave que não tem cura, você nega. Não, tá errado, eu vou procurar. Daniel me falou isso, eu vou procurar outro. Vai lá, vê no Instagram um especialista, procura, né, vê algum especialista top em algum lugar, seja em São Paulo, em Nova York, procura um especialista top que fala a mesma coisa. E aí vai procurar outro, porque ele quer ouvir uma coisa diferente. Então a primeira coisa que nós, seres humanos, temos mesmo é a negação. Depois da negação vem a revolta. Pessoa, beleza, eu entendi, eu tenho essa doença, mas eu tô revoltado. Geralmente a pessoa revolta com Deus. Quando acredita em Deus, a pessoa, por que deu, o que eu fiz? Né? Porque a gente tem aquela questão do mérito, né? O que eu fiz para merecer isso? Então tem a questão da revolta. Depois da questão da revolta, começa a pré-contemplação. A pessoa começa a entender aquilo e começa um processo, tentando um processo de aceitação, que é onde é mais importante que eu entrar, porque aquela pessoa que ela está sensível a uma aceitação, onde ela aceita e consegue fazer daquilo uma virada de chave, de entender que sim, isso é uma realidade, sim, essa realidade eu não posso mudar, mas o que eu posso mudar? O que eu vou fazer com isso? Então é nisso que eu tento sentar com a pessoa e fazer um plano mesmo, é um planejamento. Nesse contexto tem 5 vertentes muito importantes. A questão física da pessoa, então assim, é muito importante a pessoa não ter sintomas como você falou, dor, falta de ar e sintomas físicos. A questão psicológica, que a gente precisa mesmo de um suporte psicológico pesado para a pessoa conseguir lidar com essa carga emocional. A questão familiar e social, porque a gente precisa de um contexto da família, mas às vezes mais família é o vizinho, né, é um amigo. E a questão espiritual, que é essencial. Os meus pacientes, eu já tive pacientes ateus, por exemplo, mas quando estão próximos da morte, a pessoa, ela costuma acreditar em alguma coisa. Porque isso dá conforto. Eu acredito que tenho religiosidade. E na verdade eu vou falar que tenho espiritualidade, porque espiritualidade não quer dizer religiosidade, né? Uhum. Então assim, não quer dizer que você precisa ter uma religião para ter espiritualidade. Mas a espiritualidade ajuda muito, seja em que for. E a gente não está lá para julgar. A pessoa pode ser budista, católica, evangélica, da Umbanda, espírita, mas a espiritualidade nesse momento ela ajuda muito, porque ela dá um suporte muito grande. Um suporte de você acreditar que tem algo além, sabe? E você acreditar que a vida não termina aqui é algo que dá muito conforto. Então você tem um conforto de entender aquilo e uma aceitação de entender que não, eu estou indo para um plano superior. Isso dá muito conforto. Não que seja obrigatório, mas na maioria dos meus pacientes isso dá um conforto muito grande. Cada um tem seu dom mesmo. Né? Depois de um papo desse, a gente vê o quanto é importante curtir a vida, né? Com o tempo que a gente tem. Nada melhor para curtir a vida do que café na IMEG. Nossa, arrasou agora. Aí, olha só. Esse garoto propaganda. Jorge olha só nunca que terá chave. um... Cara, mas é sério, assim, posso estar, lógico, né, tirando a brincadeira, mas a verdade é isso, é nas pequenas coisas. Mas que é aí talvez... que a gente aprende. A gente aprende a valorizar a vida. Aí você fala, Elcio, mas seu professor é muito triste. Fala, não, porque a gente aprende a valorizar a vida. Não é que eu encarar a morte todos os dias, pelo contrário, eu trabalho todos os dias com a pessoa que aquele dia, Tom, pode ser o último dela. Então ela vive a vida. Como se fosse o último, né? Como se fosse o último de verdade. Sabe o que é aquele negócio? Você tem que viver a vida como se fosse o último? Os meus pacientes vivem a vida como se fosse o último, porque pode ser o último. Mas você nunca errou pelo lado bom, não? De uma pessoa ter um diagnóstico terminal e ela escapar disso? Não nesse contexto dela escapar. Eu já errei, lógico, porque assim, muitas vezes a gente dá com certeza previsões. você não trabalha sozinho, então o seu trabalho multi, é multi... Né? Mas o que eu quero dizer, porque quando a pessoa tem uma limitação do tempo de vida, a gente faz uma conta para saber mais ou menos quanto tempo que a pessoa tem. Para que isso? Para ela se programar.
Porque a pessoa tem que se programar, até para isso, né? Ai, gente, que loucura. E vocês colocam essa conta sempre para menos, no caso, para ter menos chance de errar. É uma conta real. Então a gente faz uma conta. Mas essa conta é uma ciência exata? Claro que não. Essa conta é um score. Mas eu não sou Deus, né? Nem semideus. Então, assim, eu não sou Deus nem semideus. Então, assim, quem decide isso, né? Não sou eu, é um plano muito superior a mim. Então, a gente faz um score de acordo com... Olha, pessoas que têm essa doença, nesse estágio que você tem uma média de vida de aproximadamente 3 meses. Nessa, a gente tem paciente meu que está há 4 anos comigo. Amém. Então, assim, milagre já, né? Mas sabe o que acontece? Cuidado paliativo, muita gente fala assim, ai, que triste, você lida... Não, cuidado paliativo, além de aumentar a qualidade de vida, ela melhora a expectativa de vida, porque a pessoa começa a viver. A pessoa começa a ter mais... Eu acho que é conforto. A viver, né? Ânimo às de vezes vida. Tá com vida, às vezes a ela pessoa aproveita. Não sabe. Ela tinha feito brigado com o filho, faz as pazes com o filho, ela já tem ganhou vontade vida. de ver. Por exemplo, nós temos uma amiga muito íntima que descobriu que tinha Parkinson, inclusive muito nova. 40 anos. E, cara, agora surgiu algo, ela foi pro Einstein e ela conseguiu implantar um chip então existe... Muitos pode tratamentos. Ser que, cara... Que... Aí que tá a questão. Ela é uma paciente paliativa? É, porque ela tem uma doença que não tem cura. O chip curou o problema dela? Não. Ele é um tratamento. Não tem cura. Essa doença, de algum modo, ela vai progredir. Mas essas tecnologias, elas diminuem muito a progressão da doença. Então, mas pode ser que amanhã exista... algo superior. Algo que a gente não sabe ainda. Por exemplo, surgiu agora estudos que a Rússia criou um remédio contra o câncer, 100% efetivo. Agora a Coreia também falou que tem que acharam uma cura para o câncer e tudo mais. Então, teoricamente... A tecnologia não para e a gente está cada vez aberto para isso. Mas e até chegar? Eu achei... Sabe o que eu achei importante, né, da sua profissão? Porque eu acho que, assim, falta, às vezes, até conhecimento. Eu não tinha conhecimento, né, da sua profissão, assim, paliativo. Tipo assim, será que as pessoas também têm a humildade de chegar até você? Porque muitas pessoas... eu acho que não chegam até, né? Falta o conhecimento. Falta, por exemplo, porque às vezes, se tivesse... Aceitar o caminho para buscar aceitação. Por exemplo, o conhecimento pode trazer mais vida, né? Aceitação, muitas outras coisas. Então, a pessoa pode, que nem você falou, a pessoa ganhou mais anos de vida porque ela aceitou. E ela começou a viver como ela não vivia antes do diagnóstico. Será que muito daquela doença não é o remorso? Porque o remorso adoece. Sim, adoece. Câncer, né? Um dos maiores. Entendeu? Então, assim, será que a partir do momento que a pessoa ressignifica isso e começa a viver, ela começa realmente a ter, ela aumenta a expectativa de vida dela. Por isso que eu já errei, não foi poucas vezes, muitas vezes. Mas eu não erro porque eu não falo que, olha, você vai viver 3 meses. Não. Eu falo, olha, a expectativa desta doença é essa. Mas cada caso é um caso. É individualizado. É muito individualizado. Eu não, acho a gente assim tem que divulgar muito isso, porque as pessoas têm que aceitar. Porque... Não, sério, olha só. Tá vendo que eu já mudei a opinião dela, gente? Eu já mudei. Em 5 minutos de conversa. Só uma pequena pausa pra gente realmente agradecer agora. Vamos agradecer a vida agora. A vida. Vamos agradecer a vida. Com um cafezinho de pamonha. Exatamente. Ó, tomamos um Verdade. café de pamonha. São Ótimo. esses, eu não sei o quão vocês entendem de café, mas eu entendo pra caramba, eu adoro estudar. Pedi café do Brasil inteiro, mesmo sendo privilegiado de estar na região mais cafeicultora do país. E, cara, na nossa cidade tem esse café maravilhoso, que é o Naimeg, um café extremamente premiado, inclusive com prêmios internacionais. Então, agora eles estão com esses 3 super microlotes, que é o pamonha, para quem gosta aí de notas um pouco mais exóticas, digamos assim, que eu achei sensacional. Tem o morango, que já é aquela acidez mais frutada e tudo mais. E o rapadura, que com certeza eles escolhem o café mais madurinho, tem aquela doçura natural e tudo mais. Rapadura. Eles vendem pela internet, vendem também pela cidade, as pessoas podem encontrar. Agradecer também a Raquel do Café Alma, que todos os episódios fazem esse cafezão. Não sei se vocês já tinham assistido Doc Talk, a gente construiu um estúdio para fazer o Doc Talk, todo cheio de KV, todas as paredes elaboradas, e a gente falou, cara, legal demais, mas, pô, a gente queria fazer isso em casa, sabe? Tipo, não tinha... Aí tá lá, a sala toda parada, a gente falou, A gente gosta de receber casa. as pessoas em casa, né? Eu e o Tom, a gente não é muito de Muito sair, mas a gente gosta de receber.
E aí a Raquel e a Mari aqui do Café Alma, porque fala aqui porque é do lado, né? Na verdade, aqui. Vizinho. Na esquina, né? Vizinho, passa pela câmera, mas é aqui do lado. E aí elas fazem questão, é bonitinho, você viu? Quando chegou super caprichado, quentinho, sabe? E tá bonito, viu? Tá. Tá, e tá gostoso. vamos pegar um pra eles, sabe? E agradecer também a Medic Imagem, que é outra parceira. Lembrando que o Doc Talk, galera, é completamente sem fins lucrativos isso daqui. Então, esses apoiadores, né? Eu acho que eles abrilhantam, eles criam essa possibilidade melhor. E, por exemplo, a Medic Imagem ajuda a gente a estar divulgando mais, impulsionando os conteúdos, os cortes, fazendo com que os episódios cheguem para mais pessoas. Parabéns para a Medic Imagem, que também investiu aí, né? Vem investindo há mais de 25 anos em tecnologia e tecnologia de ponta para abastecer toda essa macro região de saúde aqui que a gente está situada, a nossa gloriosa Patos de Minas. Lembrando também para você de outras cidades que o Doc Talk ele vai dar uma viajada daqui a pouco. A gente pretende fazer em Uberlândia, em São Paulo, no Rio de Janeiro. Na Lagoa Formosa. Galera da Lagoa também estaremos lá. Com certeza. Ô, Daniel, você escolheu, cara, a especialidade que eu acho mais top para nossa cidade, cara. Modéstia Vou te à parte, explicar né? o porquê. Aqui todo mundo todo mundo que é amador é profissional. Eu que estou na tribo do tênis, né? Todo mundo acha que é profissional. A gente vive vida de profissional. A gente quer jogar todo dia. A cada 5 que está jogando, 4 machucam. Na bike é a mesma coisa. A galera compra bike de 150 mil reais e roupinha, parafernália e vamos rodar, só serve 200 quilômetros. A galera do futebol é campeonato, é arquibancada, arquibancada lotada. Hoje, por exemplo, hoje à noite, pode ir lá no Caiçaras, eu estarei lá, vai estar semifinais do campeonato, pode ter arquibancada, parece que é Grand Slam, entendeu? Aqueles jogos horríveis da galera jogando. Tem uns especiais também legal, mas uns horríveis e lotado arquibancada, a galera leva a sério. Eu mesmo já fui pra academia, já joguei tênis hoje. Então eu imagino que chega paciente demais para você lá. Chega muito. Então, assim, ó, isso que você falou é extremamente importante, porque as pessoas acham que eu quero começar o CrossFit hoje. Nunca fez CrossFit na vida e começa, né? Então, assim, é bastante impacto, né, para o paciente. Então, assim, eu acho que antes de você querer ser um atleta, independente, né, se é amador ou profissional, eu acho que é sempre bom, né, fazer um acompanhamento com alguém da área, né, seja ele ortopedista e traumatologista ou até mesmo especialista em medicina do esporte. Mas o mais importante é se conhecer, né? Conhecer, será que o meu corpo está preparado para isso? Eu estou acima do peso, né? A minha musculatura, ela está fortalecida? Eu tenho uma musculatura suficiente para eu ir lá e fazer uma atividade de impacto? Começar a fazer um futebol, fazer tênis, jogar tênis, né? Hoje o beach tênis famoso tá... muito. Então, assim, eu acho que tudo é se programar, se preparar, independente se seja amador ou se seja, né, vai fazer só recreativo aí, ou então se vai fazer profissional, eu acho que antes de tudo existe essa preparação. Então, assim, você que gosta muito de esporte, eu acho até que seu dia tem mais de 24 horas, porque o cara 4 da manhã. Acorda 4 da manhã, então tá explicado. Sabe qual que é o segredo coloca de fazer tantas coisas O no despertador dia? é 3h30, fica 3h30, 4. Não, é só fazer tudo mal feito. Não. Tô zoando. Mentira. Não. É aquela história, né? O que você faz de meia-noite às 6? No caso, Então, até às 6 ele já treinou e já jogou tênis. Então, assim, não. Então, assim, eu sei que você tá brincando, né? Porque não é mal feito, né? Então, sempre precisa, né? Um profissional ou uma pessoa, um atleta que vai começar agora, vai fazer uma corrida, então não começa a correr de cara, né? Faz um fortalecimento muscular, prepara seus músculos, faz a musculação, né? Se conseguir fazer, né, acompanhado por um personal, isso é melhor ainda, né? Extremamente fundamental, para depois você começar, né? Eu falo que é gradativo, você tem que começar do zero ali, igual uma criança que está aprendendo a andar. Então não adianta, se você que não é preparado começar hoje, né, a Roberta, por exemplo, eu tenho certeza que ela não começou o CrossFit de cara, porque se você começa desculpa, o CrossFit não, né? Eu fiz CrossFit também, eu fui lesionada, eu parei. Tá vendo? Então se você começa de cara, né, um beach tênis, você nunca jogou, a chance de você lesionar é muito grande, então precisa ter uma preparação, né, a caminhada, um fortalecimento, né, correr, a gente nunca pode correr de cara, porque a chance de machucar é muito grande, a famosa canelite. Então, assim, tem que ter bastante cuidado, né? Tem que ter um preparo e não é fazer mal feito, não é fazer de qualquer jeito.
Nós criamos um grupo no tênis que chama Tênis Espartano. Pra galera que joga todo dia. Muito cedo e tal. E o lema do grupo é até a última gota de sangue. Olha só. Eu acho assim que tem que ter bastante cuidado com essa última gota de sangue aí, porque ninguém o organismo, né, o músculo, o osso, ele não aguenta tanto estresse, né, tanta repetição, então tem que ter bastante cuidado. Hoje eu tava tão cansada, né, falando Esparta, hoje eu tava tão cansada, porque faz umas 2 noites que as minhas filhas não deixam dormir, e eu tô tentando ser espartana. Eu vou lá e falo, levanta, persa, vai fazer isso. Aí hoje eu deixando as minhas na escola, eu falei, amor, até a luz do dia, assim, tá estranho, cara, eu tô sem dormir. Cara. Esparta! Eu falei, Esparta, caramba, me deixa! Eu acho que hoje a gente vive o famoso MEV, né? A medicina do estilo de vida. Porque eu acho que se você não tem um sono adequado, você vai começar ali a fazer uma atividade física, você já está começando tudo errado, né? Então você tem que ter um sono que é um sono adequado, né? Você dorme bem, acorda disposto. Porque se você acorda igual você, acorda 4 horas da manhã, já vai fazer a sua atividade física. O seu dia vai ser completamente diferente. Sua disposição vai ser outra. Diferente de uma pessoa, às vezes, que é sedentária, acorda, vai lá e já toma um cafezão pesado e ali vai arrastando ao longo do dia. Então, assim, é diferente uma pessoa que vive, né, para tentar fazer uma qualidade de vida mesmo, no sentido de acordar cedo, tomar um café da manhã, né, bem balanceado, fazer uma atividade física, começar ali do zero, é devagar, cara, porque senão não vai conseguir. O corpo dá sinais no joelho, assim, dá um sinal, tem como você evitar a lesão um pouquinho antes, dá uma dor? É normal lá no início, né, quando você faz uma musculação, é normal você sentir dor? É normal. O que por exemplo, o barulho no joelho, né? O famoso estalido, fica rangindo ali o joelho. É normal? Desde que aquilo ali não venha acompanhado de dor. Agora, se for, por exemplo, um estalo no joelho, você vai subir uma escada, seu joelho está crepitando e aquilo ali vem acompanhado de dor, você precisa procurar um profissional. Por exemplo, você está jogando futebol ou jogando beach tênis, teve um entorse ali no joelho ou no tornozelo que seja, né? Então, sempre tem que investigar. O maior problema é que às vezes a pessoa machuca e ela gosta tanto de jogar, quer ir lá na última gota de sangue e aí acaba se machucando. Nossa, então, assim, eu não sou assim, não. Às vezes, né, um estiramento, né, que às vezes é uma lesão relativamente simples que a gente consegue tratar, ela vira uma lesão completa. Então, uma lesão que às vezes ela vai trazer complicações para você, não hoje, mas no futuro, né? Um joelho, por exemplo, que às vezes você sente ele no crossfit, aí você mesmo assim você continua, não, isso é só dor aqui do exercício, vai melhorar. Então você espera 1, 2, 3 dias, 4 dias, não melhora, aí vira aquela dor que fica uma dor crônica, né? Uma dor que vai lá ao longo 3, 4 meses e você não investiga e aquilo ali vira um processo degenerativo, né? Então o Elcio está aí para falar de cuidados paliativos, na minha parte também tem. Então acaba que, por exemplo, a artrose, né, um processo degenerativo, ele é crônico, ele é progressivo e ele é degenerativo e ele vai piorar com a idade. Então ele piora com a idade. Cura, né? Não tem a cura. A tendência é piorar se a pessoa não ele piora com o peso. Eu conheço um idoso que não tem ou artrite ou artrose, mas né? isso, Tem todos nós, né, depois dos 30 anos, né, nós estamos nessa faixa etária, a gente tem uma diminuição, né, de produção de colágeno, né, de líquido sinovial nas articulações, então tudo isso vai contribuindo. Então entra ali, será que eu estou me preparando para ter uma velhice, né, para eu envelhecer bem, né? Será que eu estou me preparando para isso? Então aquele paciente que às vezes é sedentário, é sobrepeso, né, ou às vezes é obeso, então se ele não trata, se ele não acompanha, vai ser aquele idoso que lá com 60 anos vai começar com aquela dor, vai começar às vezes com deformidade no joelho, que dependendo do grau de artrose, o paciente começa a evoluir com deformidade, né? A gente fala aqueles pacientes que tem o joelho como se fosse um parêntese, né? Ou o joelho do cowboy. Aquilo lá já é uma deformidade de artrose, uma deformidade grave, ou às vezes tem um joelho como se fosse um X, né, o joelho em valgo que a gente fala, aquilo ali também já é sinais de artrose. Então, o ideal é sempre acompanhar, porque o corpo dá sinais sim, né, então uma dor que não melhora, às vezes com repouso, ou às vezes que não melhora com um analgésico simples ou um anti-inflamatório, é uma dor que precisa sim ser procurada. Então, a gente nunca pode banalizar aqueles sintomas pequenos, principalmente quem pratica muito esporte. Porque isso às vezes pode evoluir com complicações e às vezes evoluir com doenças degenerativas como é a artrose. Então o ortopedista ele lida muito com isso. Então infelizmente a gente não pode deixar a artrose piorar, né? Piorar aquele grau de artrose. Porque se a artrose piorar, vai ser sequela no futuro. E, infelizmente, né, hoje não existe uma cura que a gente fala
a cura para artrose. Não existe, né? A gente tem medicações que mudam, né, o curso da doença. Mas falar que hoje toma alguma medicação e ali vai nascer cartilagem, não. Infelizmente ainda não existe, né? Nós estamos esperando assim, ansioso por essa medicação, mas ainda não existe. Então existe o quê? Procedimentos, né? Infiltração, o laser, o fortalecimento muscular. Por mais que às vezes existe, né, essas opções de tratamento, eu acho que nada foge de um estilo de vida adequado. É o famoso MEV. Então, fazer uma academia que seja leve, fazer uma hidroginástica, fazer qualquer atividade, desde que o paciente gosta, ou então às vezes ele opta, não, eu posso fazer bicicleta? Então, será que aquele joelho está preparado para isso? Eu posso correr? Será que aquele joelho está preparado para isso? Eu vejo muito agora, essa semana no meu consultório, eu quero correr na corrida do milho. Então, assim, aí a gente prepara. Agora, né? Começar agora. Assim, difícil, 10K. né? A corrida tá aí, não vai nem uma semana. Eu sou meio maratonista e tal, eu sei Então a dificuldade que é chegar até lá. Né? Tanto que eu nunca mais corri na vida. É complicado. Os próprios jogos universitários que teve agora esse final de semana, então, assim, muitos acadêmicos, meus alunos mesmo, me procuraram e eu falei, às vezes, machucados, e eu falei, não tá na hora de voltar, não tá na hora. Mas, assim, às vezes, a ansiedade em estar lá, em participar, é muito grande. Então, tudo isso, o que faz? Contribui para ter uma lesão mais grave. Então, acaba que se ele tem uma lesão ali que seja parcial, quando ele vai ali para aquele jogo que é um jogo de impacto, né? Um esporte pivotante que a gente fala, que é o esporte de giro, o futebol, o handball, o basquete. Então, você está o tempo inteiro colocando suas articulações expostas ali. Então, eu falo que acaba que é agressivo isso. O futebol então, é agressivo é o mais demais, agressivo. Né? Então, hoje tem muitas lesões de ligamento, né? Decorrente de entorse, né? Trauma durante o futebol. Então, às vezes, por parada brusca mesmo do próprio jogador, ele faz um movimento no joelho e aquele joelho predispõe a ter uma lesão. Então, assim, tem que ter bastante cuidado, porque se tem uma dor, se tem qualquer lesão que às vezes é inicial, tem que ser tratado da melhor forma possível, né? Individualizar cada paciente, mas sempre, nunca deixa o preparo. O preparo é extremamente importante, né? Fazer academia, preparar os músculos, preparar, né, o seu organismo para estar fazendo aquela atividade. Então, as pessoas elas devem procurar o ortopedista quando elas sentem a dor já. Não é, ou existe como, por exemplo, cara, eu tô jogando muito basquete, e então eu vou procurar um ortopedista para a gente criar um plano aqui para evitar minhas lesões. O que você recomenda? Assim, eu falo que aquela pessoa que tá, né, vamos supor, tá querendo começar ali alguma atividade física. Primeira coisa é identificar se o paciente ele tem alguma doença prévia. Se ele tem um diabetes, se ele tem uma pressão alta, se ele tem, às vezes, alguma doença degenerativa. Então, identificar as doenças prévias do paciente, isso é bastante importante. Para depois a gente fazer um planejamento, né? Eu trabalho também com medicina do esporte, que eu fiz medicina do esporte do trauma, eu fiz da Unifesp, uma pós-graduação. Então, assim, a gente vê que essa avaliação é muito importante, fazer essa avaliação do paciente. Como que está a musculatura daquele paciente, né? Qual o tênis que ele vai utilizar, qual que é o melhor para ele, será que um tênis de salto é melhor? Será que é preciso usar algum imobilizador durante o jogo? Então, assim, tudo é individualizado, né? A gente tem que olhar o paciente como um todo. É o que eu falo, né? O olhar clínico, aquilo ali não falha, né? Então, se a gente está ali olhando o paciente, avaliando ele, as condições da musculatura, será que é um paciente que está com a musculatura mais hipotrofiada? Será que ele está, por exemplo, precisando de fazer alguma reposição de vitamina, de alguma coisa? Então, a gente sempre tem que olhar como um todo. Nossa, eu vejo na academia, você falou, né, a questão da avaliação. Quando eu vejo na academia aquelas mulheres fazendo agachamento, assim, com aqueles tênis de corrida, que você vê que fica até tremenda a perna, de instabilidade mesmo no joelho. O meu joelho chega a doer. Eu falo, gente, como é que essa pessoa... Gente, você tá acabando seu joelho, você tá... Aqueles one running agora, pra corrida, que tem uns buracão assim, né? Você vê que a pessoa tá lá assim, ó. E eu falo, gente... Essa é uma conscientização importante para você falar, porque eu que sou leiga, eu fico desesperada. Então, mas eu já li que esse lance do tênis, pisada pronada, isso aí é lenda, que não adianta nada. Assim, depende. Eu não sou especialista em pé, mas a gente consegue fazer a avaliação,
né, do pé do paciente. Será que o paciente tem um pé plano? Será que ele tem um pé cavo, né? Então a gente sempre tem que avaliar, porque se ele está usando um tênis que às vezes ele não corrige, né, aquela pisada dele, aquilo ali pode predispor aquele paciente a ter uma artrose. Então eu acho que o maior erro aí, a Roberta falando em relação ao paciente vai lá, a pessoa vai lá na academia e pega aquele peso. Então assim, tem muito paciente que às vezes chega na academia e quer pegar os pesos da academia tudo. E não é isso que vai fazer o paciente fortalecer. Eu falo que é a constância, né? Teve um estudo agora falando sobre a questão de peso, né? Com certeza. Que não então, adianta você pegar tanto peso. Não adianta. Isso faz as pessoas desistirem da academia, porque chega lá, vê uma pessoa que está ali há anos na academia, né? A pessoa está definida completamente, né? A pessoa tá malhada, não sabe quanto tempo que tem que aquela pessoa tá ali se preparando para isso. Então, às vezes, eu sempre falo para meus pacientes, primeira coisa, eu sempre peço para eles, né, escolher um esporte que é de que ele gosta, né, da preferência dele. Seja uma academia, seja um pilates, né, seja uma hidroginástica, independente. Menos o futebol, né? O futebol é um esporte que relativamente é um esporte que é muito agressivo, né, por causa da questão você tem impacto com outro jogador. Do giro, é porque você está o tempo inteiro ali em giro, né? Então a gente fala que é pivotante, então está o tempo inteiro ali. É impacto, então é giro. Então isso predispõe muito a muitas lesões, né, no esporte. Hoje, né, os pacientes que praticam futebol, a gente tem as lesões de ligamentos que são as mais importantes. Então, a maioria dos pacientes que tem essas lesões são pacientes atletas, seja eles amadores ou profissionais. De Neymar, né, o cara teve uma lesão que, infelizmente, né, hoje ele tem algumas sequelas em relação à lesão. Então, por quê? Porque ele teve uma lesão do menisco e ele teve uma lesão do ligamento. Então, são as duas principais estruturas que estão estabilizando a articulação dele. Então, o cara é um jogador profissional. Esses pacientes, né, pela literatura, né, pelos artigos científicos, a gente só libera esses pacientes para fazer atividade igual o Neymar faz depois de 1 ano. Então, como que você deixa um profissional desse 1 ano, né, fora, parado, né? Então, a carreira dele é essa. Claro que o Neymar não serve muito mais, porque o cara já... Mas, assim, a gente tem que pensar nisso, né? E, às vezes, você acha que o Neymar vai conseguir ficar 1 ano sem jogar? Ele não conseguiu. Tanto que a chance dele ter uma relesão, né, uma reruptura, já teve, muito grande. Né? Voltou e teve, coitado. Então, assim, isso é motivo de encerrar a carreira de muitos atletas. Então, por isso que tem que ter um condicionamento físico muito importante. Eu falo que a gente não pode só procurar a hora que a dor já está gritando, o joelho está gritando, né? A gente tem que ser mais minucioso nesse sentido. Então, o paciente ele tem que ter um bom senso e, assim, claro, né? Às vezes, na maioria das vezes, procura quando tem bastante dor, mas aí, às vezes, tem paciente que chega e já está piorando muito. Então, é mais difícil de tratar. Gente, foi muito legal receber vocês aqui. Acho que a gente conversou muito e é bom a gente finalizar agora para que a gente não gaste todos os assuntos para que vocês possam voltar. Com certeza. Muito rápido, né? Tem muita convite coisa aceito. Já temos o quê? Umas 2 horas de programa? 1h30? Aí, ó, 1h15 de conversa. Pô, ótimo, coisa boa. Isso aqui vai pro ar, né? Imagina que não. É uma honra para a gente vocês terem vindo. A gente sabe da correria muito grande de vocês. De tirar esse tempo, de poder participar aqui e trazer essa informação aí para todo o público, né? A gente vai compartilhando todo mundo os conteúdos e a gente faz isso chegar no máximo de pessoas possíveis. E obrigado por terem vindo, por terem Daniel estava na cirurgia, me ligou aqui, antecipou, tá? Não para. Obrigada, viu, Daniel, de verdade. Já vou Obrigada voltar, a Elza já. por fazer ser possível. A gente agradece o convite, a gente fica muito feliz. Eu sou apaixonado por educação em saúde, né? E assim, isso que vocês estão fazendo é justamente educar, né? Educar os médicos em relação à questão de marketing, educar a população, levando educação de qualidade, né? Levando pessoas capacitadas para falar aquilo que as pessoas precisam ouvir. Então, na verdade, somos nós a agradecer vocês por esse trabalho que vocês têm feito, que é um trabalho social mesmo, né, onde a gente leva aí informação de qualidade para as pessoas, e isso, sem dúvida nenhuma, contribui muito positivamente para a sociedade como um todo, porque não tem limites, né, essa informação aí, a gente coloca ela ali, de uma maneira ou de outra, ela toca muitas pessoas. A gente nunca vai conseguir mensurar, né, quantas vidas são tocadas, mas elas são tocadas, e sem dúvida alguma vocês são responsáveis por isso, então muito obrigado a vocês, né, pelo trabalho e pelo convite também, pela confiança. Com certeza, muito obrigado, Tom, obrigado, Roberta, tá, pelo convite.
eu acho que é isso que o Elcio falou, a gente precisa de informação de qualidade para as pessoas. Até para na hora de escolher um especialista, né, na hora de contar, falar para o outro, eu vi isso e isso é de qualidade, né, é uma informação que eu acho que contribui muito para a população, não só a população de forma geral, mas a população da classe médica mesmo, a população da área da saúde em geral, tá? Isso é extremamente importante. Só parabenizar vocês por esse trabalho fantástico. Obrigada, muito bom. obrigada. E obrigado mais uma vez, Café Alma, Naimeg, todo o time da Bimouse que participa disso daqui, Médica Imagem e Unipan, nossa eterna parceira também. Eu quero agradecer o Elcio pessoalmente, porque no Saúde Empreende ele foi muito bacana, porque ele abriu o auditório da turma de medicina para a gente estar ali divulgando o nosso evento, nosso Saúde Empreende. Foi ele que abriu as portas lá do teatro para nós. Obrigada. Imagina, viu? sempre estamos aí na parceria. Com certeza. E obrigada a todos vocês que estão aí acompanhando o Doc Talk, acompanhando no Instagram, no YouTube. Muito obrigada e sejam sempre bem-vindas, viu? As portas da nossa casa estarão sempre abertas para todos vocês. Muito obrigado. Obrigado. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.